Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois da vitória aí contra o Goiás, o Vasco já se prepara para o jogo do próximo domingo aí contra o Confiança. Vamos falar bastante de como que está a situação do Vasco na Série B, a tabela aí do Vasco, a classificação. E vamos falar aqui das eleições do Vasco, que finalmente teve aí uma decisão definitiva da Justiça. E também vamos falar do Germancano, esse assunto envolvendo o jogador e o Santos vem rendendo. Vamos explicar melhor essa situação, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui todos os dias no nosso canal. Todo dia entra inscrito novo. Se você me assiste, mas ainda não está inscrito, se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 150 mil inscritos. Ativa o sininho para você não perder nada. Recadão rápido aí para você, meu amigo. Você que quer mudar a sua vida aí financeiramente, né? Começar a trabalhar no conforto da sua casa e com a internet. Você pode começar aí do zero. Vai aprender todas as técnicas aí para começar a ganhar dinheiro a partir de agora e mudar a sua vida financeiramente. Uma baita dica, o primeiro link aqui na descrição, confere lá se você aí tá afim de mudar a partir de agora a sua história, a história da sua família e começar a ganhar muito dinheiro. Eu mudei minha vida graças à internet, você também, qualquer pessoa pode conseguir. Primeiro link na descrição, confere lá. Bom, pessoal, o Vasco que ontem venceu o Goiás por 2-0, deu uma respirada boa aí na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Voltou aí todas as esperanças do torcedor vascaíno em acreditar que o Vasco realmente vai conseguir esse acesso aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco segue aí a 5 pontos do G4, a distância aumentou, porque hoje o Avaí venceu o Londrina por 2-0. O CRB ainda não entrou em campo e o Avaí acabou ultrapassando o CRB e também o Goiás, adversário que o Vasco derrotou ontem. O Vasco está na 7ª colocação com 40 pontos. O Goiás, que já jogou e perdeu para o Vasco, é o 4º colocado com 45 pontos, né? E como eu disse, o CRB ainda vai entrar em campo contra o Náutico, né? Torcemos demais por uma vitória do Náutico nesse jogo, para que o Vasco mantenha essa distância aí de 5 pontos do G4, né? E também que os outros adversários que estão à frente do Vasco não vençam seus jogos. O Vasco ainda tem uma situação complicada, né? Porque os outros times não estão vacilando, né? Estão começando a ganhar, como é o caso do próprio Avaí, que já está na 3ª colocação, estava fora do G4. Com essa vitória hoje, ultrapassou aí, como eu disse, o CRB e o próprio Goiás. O Vasco tem que manter o foco, conseguir ir jogo a jogo, porque eu tenho certeza absoluta que vamos conseguir esse acesso se continuar nessa pegada aí, com sangue nos olhos, jogando como vem jogando, né? O Vasco atento, o Vasco aí sereno e respeitando, lógico, o adversário, sem querer passar por cima do adversário sem salto alto, porque o Vasco tem um time limitado. O sistema defensivo do Vasco, ele gera muita insegurança ao torcedor vascaíno e qualquer jogada aérea do adversário, um Deus nos acuda, né? O Vasco tem que sempre manter a concentração para não deixar cair a peteca e vencer esses adversários aí. O Vasco, como eu já disse, tem o melhor time da Série B, tem o time mais valioso, tem condições de vencer todos esses jogos aí que restam, cara. Porque se tivesse na Série A enfrentando esses adversários, era obrigação vencer todos esses times, porque nenhum desses times aí que está na Série B é maior que o Vasco. O Vasco tem que ter condições de vencer todos eles e com certeza voltar aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Confiança, o próximo jogo, penúltimo colocado na tabela, um adversário que pelo menos no papel não irá oferecer riscos ao Vasco. O Vasco tem que vencer esse jogo de qualquer maneira, mesmo jogando fora de casa, tem a obrigação de vencer esse adversário, já que é o penúltimo colocado do que a gente tá falando, né, cara? Não é nenhum time que tá no G4, e sim o penúltimo colocado. O Vasco sempre se complica nessas partidas. Viu o Vasco perdendo ponto aí pra Brasil de Pelotas, perdendo ponto pra Londrina, perdendo ponto aí pra vários adversários fracos da parte de baixo da tabela, e com certeza hoje a gente estaria numa posição muito melhor se tivesse vencido esses jogos, né? Tem que entrar focado sempre respeitando os adversários, né? A gente espera muito aí do Nenê, que ele ajude o Vasco nessa reta final, como vem ajudando, vem crescendo demais o futebol desse jogador e com certeza o Fernando Diniz vem fazendo um belíssimo trabalho à frente do Vasco, conseguiu dar uma nova cara, o Vasco virou um outro time, conseguindo tirar o máximo do potencial desses jogadores, como ele falou na sua entrevista coletiva. Ele foi contratado que ele disse que gosta sim de tirar o máximo dos atletas, ser amigo do jogador para eles entenderem que ele pode render mais. Como ele disse também, jogadores vestem a camisa do Vasco, alguma qualidade eles têm, né? Para estar vestindo a camisa do Vasco, o cara tem que saber jogar bola e com certeza ele vem tirando isso. A gente viu uma evolução gigantesca do Morato, tá jogando muita bola. A gente vê o Andrei, cara, o Andrei como a gente sempre esperou que ele fosse jogar dessa maneira, né? Não aquele jogador medíocre que ele foi nas últimas temporadas aí, principalmente na última temporada, quando o Vasco foi rebaixado. O Andrei foi horroroso. Eu critiquei aqui inúmeras vezes aqui o Andrei, porque eu tinha nojo de ver ele atuando com a camisa do Vasco.
Hoje ele melhorou, hoje ele evoluiu como jogador e tenho certeza também como pessoa, porque ele tá jogando muita bola, tá mais concentrado, não tá tendo deslizes na partida, ele tá mais focado dentro do jogo e isso é muito importante. Infelizmente ele teve uma contusão, a gente espera que ele se recupere rápido aí e quem sabe ajude o Vasco já no jogo de domingo contra o Confiança. Deixe aí nos comentários o que você tá achando da situação do Vasco na Série B, se você acredita no acesso. A situação tá ficando complicada porque os adversários estão vencendo, mas o Vasco tem que continuar vencendo também. Se perder, aí vai complicar de vez. Tem que continuar com essa pegada e com certeza a gente vai conseguir voltar para a elite do futebol brasileiro. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da definição das eleições do Vasco, né? Até hoje o assunto eleições vinha rendendo aí e a Justiça determinou por unanimidade que o Jorge Salgado deve ser mantido aí o novo presidente do Vasco, né? Ele continua no poder, né? O Levenciano tentou aí todos os recursos possíveis, tentou várias vezes aí reverter esse quadro aí que deu a eleição favorável ao Jorge Salgado. Infelizmente, ele não conseguiu, né? Para lembrar, né? Ele foi o grande ganhador das eleições que teve em novembro, depois teve eleições online, que teve lá um rolo danado, ele não participou das eleições online e quem acabou ganhando nessas eleições foi o Jorge Salgado. A Justiça determinou que essas eleições online fossem aí as eleições válidas realmente no processo eleitoral do Vasco. Infelizmente o Jorge Salgado segue aí firme como nosso presidente. Não era a vontade do sócio, não era a grande maioria do torcedor, não quis o Jorge Salgado como presidente, não vou generalizar, lógico, tem muita gente aí que odeia o Levenciano, tem muita gente que apoia o Levenciano e que via nele uma esperança de um Vasco melhor, né? Talvez se ele tivesse assumido o poder naquele momento lá, talvez hoje o Vasco estaria na primeira divisão, porque ele disse que iria trazer recursos logo de cara pro Vasco, né? A gente viu muito ele falando isso na campanha. Se fosse pra ver essa porcaria que a gente tá vendo hoje no Vasco, eu preferia, lógico, ver o Levenciano ir arriscar e ver se ele realmente iria cumprir o que ele prometeu nas eleições aí, pra ver se realmente ele ia fazer acontecer isso como presidente do Vasco. Infelizmente o Levenciano só vai poder ser presidente do Vasco talvez lá em 2023, se ele ganhar as eleições e se deixar o cara ganhar também, né? Porque a gente sabe como que é essa palhaçada desses conselhos aí, desses beneméritos aí, não serve pra porra nenhuma no Vasco, afundando o Vasco, como que é esse processo eleitoral do nosso clube. Bom, e para fechar, vamos falar aí da situação do argentino Germancano, né? Bastante especulado para sair do Vasco, né? Principalmente para fechar com o Santos, né? Muitos sites já noticiaram isso daí. Até um jornalista que cravou que o Germancano já tinha um acerto com o Santos, né? O empresário do jogador desmentiu essa informação, disse que não existe nenhuma possibilidade dele deixar o Vasco nesse momento e que ele está somente focado no acesso. Não fechou ainda com nenhum clube. O Vasco ainda precisa renovar o seu contrato, né? O contrato do jogador vence no próximo dia 31 de dezembro desse ano. Inclusive, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer time aí do Brasil e também do exterior. Todo o Santos que passou pelo Vasco, inclusive, contratou o Germancano pro Vasco. O André Mazzucco desmentiu também que não tem nenhum interesse até o momento na contratação do Germancano. Vale lembrar que o Santos está brigando para não ser rebaixado, né? Tá muito mal, não vence aí há 8 jogos, se eu não me engano, 8 a 9 jogos que não vence. Está lutando com todas as forças para não cair para a segunda divisão. E tudo indica que o Santos vai passar uma temporada na Série B, pelo que vem jogando, né? Aí é aquela situação, né? Se o Cano vai ter interesse em permanecer no Vasco, quem sabe com o Vasco subindo, voltando para a Série A mais forte, ou ir fechar com o Santos e jogar novamente 2 Série B seguidas, né? Eu acho difícil que ele vai tomar essa decisão, até porque o carinho que o torcedor do Vasco tem com ele é muito maior do que qualquer outro time aí que ele passou na sua carreira, e a gente sabe muito bem que ele tem um grande amor aí pelo Vasco. Vamos ver se ele vai continuar realmente no nosso clube e se a diretoria vai renovar o seu contrato. Deixe aí nos comentários se você acredita que ele vai deixar o Vasco no final da Série B, se você acha que existe aí alguma possibilidade dele fechar com o Santos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!